Olá, companheiros. Eu sou Emanuel Lobo e esse é mais um telejornal dos comitês. Hoje, excepcionalmente, vou apresentar o programa sozinho. Vocês aqui estão acompanhando no chat. O companheiro Vitor está em viagem após uma reunião da direção nacional do Partido da Causa Operária, que se reuniu nesse final de semana, e a gente vai falar sobre os acontecimentos aí que tomaram conta da pauta, né, e que tem a ver com a campanha que a gente vem fazendo sempre aqui pela anulação dos processos contra o ex-presidente Lula, né, a Lava Jato está desmoronando totalmente, e isso está ficando, né, aquilo que a gente denunciou através das campanhas, através dos mutirões, através dos atos, hoje está cada vez ficando mais claro aí para uma parcela cada vez maior da população brasileira e no mundo todo, né? Tem uma matéria do New York Times que nós vamos comentar também que intitula aí a Lava Jato como a maior farsa judicial aí da história. Então nós vamos falar sobre essa questão do julgamento da Lava Jato, né? Vamos falar sobre a volta dos mutirões, o tema do nosso programa de hoje, né? Diante de tudo isso que está acontecendo, né? As revelações cada vez mais escancaradas aí dos crimes da Lava Jato contra o Lula, né? Indicam que é a hora da gente colocar o bloco na rua, né? Como disse o próprio Lula, e colocar, né, em pauta a anulação de todos os processos contra o ex-presidente e a restituição dos seus direitos políticos para que ele seja o candidato, né, dado que ele foi impedido de participar das eleições de 2018 justamente para configurar a fraude eleitoral que elegeu o Bolsonaro. E também vamos falar nesse sentido das articulações, né, em torno dessa campanha, dessa disputa aí, né? Apareceu quando o ex-presidente Lula falou, né, sobre o dia 27 de fevereiro, que vai ser o julgamento no STF, né? Ele chamou as pessoas a se manifestarem, né, o que é um ato bastante positivo nesse sentido, chamando, né, a população a defender a restituição dos seus direitos políticos, o que é um requisito para que ele seja candidato a presidente em 2022. Antes de mais nada, queria chamar os companheiros a se inscreverem no canal da Causa Operária TV. Nós estamos muito perto de atingir os 90 mil inscritos, né? Ou seja, nós estamos muito perto também da nossa meta de chegar aos 100 mil inscritos, né? O que vai permitir que a gente dê um salto ainda maior de qualidade e alcance do nosso canal, que é 24 horas no ar. Então, chamar os companheiros a se inscreverem no canal, curtirem esse vídeo aqui, compartilharem o conteúdo, né, e ajudar a nossa Causa Operária TV a ter cada vez mais alcance, né, dado que, inclusive, é o espaço que o Partido da Causa Operária cede para os comitês de luta, né, terem um programa exclusivo para falar da campanha, né, contra o golpe de Estado, que já teve várias formas desde então, né, começando com a anulação do impeachment da presidenta Dilma e atualmente na luta aí pelo Fora Bolsonaro e todos os golpistas e pela restituição dos direitos políticos do ex-presidente Lula para que ele seja candidato em 2022, né? Então, queria convidar os companheiros também a se tornarem membros do canal, que é uma iniciativa que fortalece muito, né, o empreendimento que é a Causa Operária TV, que precisa, né, que sobrevive justamente do apoio, da colaboração, da contribuição dos companheiros que concordam com a nossa causa, né, e com a importância de uma imprensa operária, revolucionária e independente. Bom, dito isso, né, tem aqui, está em destaque, né, na página inicial do Comitê Lula Livre, que o STF liberou as mensagens para a defesa do ex-presidente Lula, né, sobre a operação spoofing, aí, que é uma investigação que está avaliando, né, avaliando as mensagens que eram trocadas entre os integrantes da Lava Jato, sobretudo, né, o Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol, né, os dois principais elementos aí da Lava Jato, né. Então, o julgamento, né, segundo as informações aqui do Comitê Lula Livre, ele ocorreu na data de ontem, né, dia 9, e teve 4 votos favoráveis, né. Então, o próprio relator, o Ricardo Lewandowski, o Cássio Nunes, né, que foi o ministro indicado pelo Bolsonaro, a Carmen Lúcia e o Gilmar Mendes votaram favoráveis, né, para garantir que a defesa do ex-presidente Lula tivesse acesso
aos diálogos entre os procuradores do Ministério Público, como o Deltan Dallagnol e o ex-juiz Sérgio Moro, né? Durante a sustentação da defesa do ex-presidente Lula, feita pelo advogado Cristiano Zanin, né, foi explicado que as conversas não dizem respeito a diálogos pessoais, né, sobre familiares ou amigos, mas que as mensagens são registros de atos de processos clandestinos, né, para esconder as relações promíscuas, aí, as relações ilegais, inclusive, que aconteciam por fora dos canais oficiais de comunicação, né? Então, a gente vai mostrar aqui novamente hoje, mas como a gente já mostrou uma parte semana passada, os diálogos aí entre os procuradores e o próprio juiz, né, o Sérgio Moro, eles apontam claramente que havia, na verdade, um conluio, né, um acordo por fora dos canais oficiais de comunicação, né, os documentos aí pelos quais o Ministério Público e o Judiciário se manifestam, e, sobretudo, acontecia por mensagens, né, em WhatsApp, Telegram, e que orientavam toda a operação, né, de perseguição política aí contra o ex-presidente Lula, né? Então, o Sérgio Moro, ele orientava o que os procuradores deveriam fazer, eles indicavam, né, por onde os procuradores deveriam começar, quais testemunhas eles deveriam inquirir, né? Ou seja, era uma verdadeira jogada casada ali, uma tabelinha entre Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, né, tudo para perseguir o ex-presidente Lula, né? E isso ficou muito claro, né? A gente denunciou desde o princípio, né? Falou que a Operação Lava Jato era o braço jurídico do golpe de Estado, né? A Lava Jato, preciso lembrar, começou em 2014, né? Justamente no marco ali da campanha reacionária que se fazia contra o governo da ex-presidenta Dilma, e ela foi utilizada como uma operação sob o argumento do combate à corrupção para lançar uma ofensiva aí contra todos os setores que precisavam ser expurgados pelo golpe de Estado, né? Isso se concentrou principalmente em dirigentes do PT, né? Especialmente o ex-presidente Lula, né? Que era a pessoa que naturalmente era vista pela população, né, como opositor natural do regime golpista, a quem a população queria que voltasse, né, nas eleições em 2018. Então, como sustenta o Cristiano Zanin, as mensagens não têm um caráter pessoal, pelo contrário, elas eram um veículo, né, informal, em que os procuradores da Lava Jato e o juiz, eles atuavam de forma ilegal para perseguir os réus, né? Inclusive tornar pessoas réus, né, como foi o caso do ex-presidente Lula. Então, foi a subprocuradora-geral da República, Cláudia Sampaio, ela classificou como absolutamente desfundamentada a decisão do ministro Lewandowski, dada no final de dezembro, durante o recesso, que garantiu que o acesso do ex-presidente Lula aos arquivos da operação spoofing, né? Então, obviamente que se travou uma batalha também em torno que a defesa tivesse acesso a essas conversas, né? Inclusive todo o processo do ex-presidente Lula, né, nós vamos entrar aqui numa longa apreciação sobre a questão legal, né? Mas mesmo para quem não é da área jurídica, é muito claro que durante todo o processo contra o ex-presidente Lula, a defesa do ex-presidente Lula era a única que não podia ter acesso às provas, né? Então, enquanto que a acusação tinha acesso a provas legais e ilegais, a gente viu os grampos ilegais do Moro, né, que grampeou a própria ex-presidenta Dilma e tal, a defesa do ex-presidente Lula nunca pôde ter acesso às provas, né? Então agora, depois de vários anos, né, a defesa do Lula começa a ter acesso às provas e escancara, né, essas provas, elas escancaram aí a ilegalidade, né, os crimes que a Operação Lava Jato cometeu contra não só o ex-presidente Lula, mas contra todo o povo brasileiro, né, dado que essa operação, como aparece nas próprias mensagens, ela tinha orientação claramente dos Estados Unidos, né? Então, o imperialismo americano, ele atuou aí, né, para orientar, né, para a Operação Lava Jato a perseguir os seus adversários políticos, né? Ainda sobre essa votação
de ontem no STF, o próprio ministro Gilmar Mendes, ele chegou, que é um ministro aí sabidamente ligado ao PSDB, né? E que em outros momentos, inclusive, chancelou, né, atitudes que o Moro tomou. Dessa vez ele citou, né, uma matéria do New York Times em que o articulista do jornal fala que a Operação Lava Jato é o maior escândalo judicial da história da humanidade, né? Então, deu grande operação aí que supostamente serviria para combater a corrupção, né? A Lava Jato se tornou, aos olhos do próprio imperialismo mundial, né? O New York Times é um dos maiores jornais do mundo, o jornal do imperialismo norte-americano, agora está abandonando a própria Lava Jato, né? Se a produção puder passar, inclusive, a imagem da matéria do New York Times, né, que tem o seguinte título: diz que a operação que se vendia como a maior operação de corrupção do mundo, né, provou ser o maior escândalo judicial da história, né? Então mudou aí o imperialismo que apoiou toda a Operação Lava Jato, né? Ele agora, né, através dessa matéria, dá para ver que está abandonando o próprio operação, né? Utilizou aí esses ladrões de galinha, né, como o Sérgio Moro, né, que são pessoas aí dispostas a fazer qualquer tipo de coisa, né, com o apoio ou ganhando algo que o valha, né? E nesse caso a Lava Jato ela aparece agora até na imprensa burguesa como sendo uma operação fraudulenta, né, de perseguição política, né? Então fica claro, né, que se a própria burguesia que criou a Operação Lava Jato, que impulsionou a Operação Lava Jato, que deu suporte para que o Moro, que era um juiz de primeira instância, e o Dallagnol, que era um procurador, né, de uma força-tarefa, se a burguesia deu todo o poder para eles fazerem tudo o que eles fizeram, né, e agora está abandonando eles, né, está deixando que eles sejam processados, está desmoronando a Lava Jato, né, sem dar o suporte que deram no passado, isso mostra que tem uma crise aí dentro do bloco golpista. E por outro lado, né, se a crise é muito grande dentro da própria burguesia, é o momento, obviamente, dos oprimidos, daqueles que foram atacados aí pela ofensiva da direita golpista, se levantarem, né, reagirem aos ataques e, como nós vamos falar mais para frente, lançarem, né, colocarem o bloco na rua para defender, né, a restituição, a anulação de todos os processos da Lava Jato e a restituição dos direitos políticos do ex-presidente Lula, né? Então, mas antes da gente passar para o próximo bloco, eu queria fazer uma propaganda aqui da 46ª Universidade de Férias, né, que teve a sua 9ª aula ontem e que agora, hoje é dia 10, amanhã no dia 11, vai acontecer a 10ª aula, né? Nós estamos aí na segunda metade do curso, que tem ao todo 16 aulas, né? Aí mais quase 50 horas de aula do curso, né? E um curso de formação teórica marxista que tem tratado aí do tema o que foi o stalinismo, né? Os grandes acontecimentos do século passado, né? Sobretudo de 1921 a 1991, né? Ou seja, a ascensão e queda da União Soviética, e que tem muito a ver com o que está acontecendo nesse momento no país, né? A política aí da esquerda pequeno-burguesa, né? Que, como a gente viu e comentou aqui, inclusive nos casos aí da Câmara e do Senado Federal. Então eu peço que a produção passe o trailer, né, do curso, porque ainda dá tempo de se inscrever, inclusive acompanhar, né, as aulas que aconteceram até aqui e todos os conteúdos aí da enciclopédia marxista da Biblioteca Socialista que estão disponíveis para os companheiros que se inscreverem no curso, né?
Bom, os companheiros viram aí o trailer da 46ª Universidade de Férias, né? Ainda dá tempo de se inscrever, né? E por mais que agora a gente já esteja indo para a 10ª aula, todas as aulas até aqui estão disponíveis na plataforma da Universidade Marxista, né? Então os companheiros não perderão nada, né? Tem aí direito a 6 meses a todo o conteúdo, né? Até acontecer a próxima Universidade Marxista. Queria agradecer, inclusive, aqui, ó, enquanto passava o trailer, a companheira Albetiza Moreira se tornou membro do canal. Então faça como a companheira, se torne membro do canal também, contribua para o avanço da Causa Operária TV, né? A única TV 24 horas no ar, até onde a gente tem notícia no Brasil, mas também provavelmente no mundo, né? De algum partido de esquerda. Então, voltando, né, ao nosso tema do que a gente estava falando, a gente falou sobre os novos aí, desdobramentos da Lava Jato, né? Inclusive, depois dessa segunda, né, várias matérias aí saíram, né, foram publicadas tanto na imprensa burguesa quanto na imprensa de esquerda, né, e dizendo, por exemplo, uma matéria aqui que eu vou ler para vocês, está na Carta Capital, dizendo o seguinte, né, uma coluna do Pedro Serrano, que é advogado, que diz: diante das novas mensagens da Vaza Jato, manter Lula condenado é uma barbárie. Né? Caso não anule os processos, o STF chancelará todos os abusos cometidos. Né? Aqui é preciso lembrar o seguinte, a gente mostrou aí o vídeo do Gilmar Mendes, mas como eu falei, o Gilmar Mendes é um ministro ligado aos tucanos, né? Então, ainda que ele tenha feito essa demagogia, tenha feito duras críticas aí ao Sérgio Moro e à própria Lava Jato, ele mesmo já falou que a suspeição do Moro, no caso do triplex, não tem relação, por exemplo, com o mesmo processo do sítio de Atibaia, ou seja, que ao invés a farsa configurada, né, pela perseguição da Lava Jato e aí liderada pelo Sérgio Moro ao ex-presidente Lula, para o Gilmar Mendes não seria suficiente para anular todos os processos, né, mas apenas um deles. Então a postura do Gilmar Mendes é querer separar as coisas, né, então por isso que essa crítica ao Moro e à Lava Jato é uma demagogia, porque no fim das contas, né, a direita que o Gilmar Mendes representa, né, um setor aí da burguesia nacional ligado ao PSDB, não quer anular todos os processos da Lava Jato, uma vez que isso daí levaria, né, ao restabelecimento de todos os direitos políticos do ex-presidente Lula, né? Ou seja, seria um problema aí para a direita que teria que enfrentar, né, o ex-presidente Lula nas eleições de 2022, né, que caminham aí, né, com o restabelecimento dos direitos, ainda hoje, com os direitos políticos do Lula ainda cassados, né, a eleição já se inclina para uma polarização entre o Bolsonaro e o Lula, né? E a direita procura barrar isso, né, através da política da Frente Ampla, né, em que ela tenta esvaziar o bolsonarismo, tentando lançar um candidato que eles chamam de centro, né, mas que na verdade seria um candidato de direita, aí, como o governador João Dória, né? Mas o interessante aqui é que na matéria da Carta Capital, o Pedro Serrano explica que as conversas da Operação Spoofing, elas têm um documento aí com 50 páginas de mensagens entre os procuradores da Lava Jato e o juiz federal Sérgio Moro, né, nas quais trocavam informações sobre ações contra o ex-presidente Lula. O conteúdo dos diálogos é de estarrecer qualquer estudante de direito, por demonstrar que valores essenciais da democracia constitucional e de práticas de qualquer sistema de justiça do mundo civilizado não foram nem de longe observados, né? Então é uma maneira sutil aí do Pedro Serrano dizer que a Operação Lava Jato ela não seguia nenhuma norma, nenhum princípio nenhum do direito moderno, né? Conhecido aí em toda a democracia no mundo, né? Quer dizer, é uma barbárie total, né? Uma política de perseguição, né, da época aí da Idade Média, né? Que foi utilizada, obviamente, para atacar os direitos políticos do ex-presidente, né? Então eu queria que eu vou mostrar aqui para vocês, companheiros, algum desses diálogos, né, que
a Operação Lava Jato ela utilizou aí para se organizar, né, ainda que de forma ilegal, né? Então, tem aqui, se a produção puder passar, o diálogo 8 que foi divulgado aqui. Eu vou ler um pedaço para vocês. Diz o seguinte: o Moro e o Dallagnol conversam, né? Você acha que seria possível a destinação de valores da vara? Isso daqui eles estão discutindo, né? O Dallagnol ele passa para o Moro, né, valores aí que seriam da campanha para fazer propaganda das 10 medidas contra a corrupção, né? Aí tem também o diálogo 9. O Moro ele defende, né, junto com o Dallagnol, além deles fazerem, eles não faziam só articulações para perseguir pessoas como o ex-presidente Lula, né, e outros dirigentes do PT, mas quando eles viram que a Lava Jato ganhou uma força e tinha todo um apoio da burguesia, eles começaram a tentar pautar leis no Congresso Nacional para facilitar, inclusive, o poder de perseguição da Lava Jato, né? Foi assim que eles tentaram intervir nesse caso das medidas contra a corrupção, né? E também em outras mudanças legislativas, né? Então, o Moro diz, né, para a ciência reservada, como caso teste, mandei hoje executar a pena provisoriamente de um dos condenados do Merchantes, em decorrência do novo precedente do STF, mas vou publicar a decisão depois do cumprimento do mandado. Progressivamente vou fazendo nos outros, ou seja, o Moro estava experimentando aí, né, como burlar a Constituição, né, decretando de forma massiva aí a prisão provisória de várias pessoas, algumas inclusive que não eram inocentes, que não foram condenadas, não foram sequer julgadas, né? Era inclusive a forma que a Lava Jato tinha para uma espécie de tortura, né, das pessoas, para pegar informações contra outras pessoas, né? Então foi uma medida que foi largamente utilizada, inclusive contra empresários, né? Como o próprio presidente, ex-presidente da Odebrecht, né? Um outro diálogo diz o seguinte: o diálogo 7 mostra outra farsa da Lava Jato, em que o Sérgio Moro ele simplesmente, né, não respeitava os prazos processuais, né? Pelo contrário, ele pressionava o Ministério Público, né, para que o Ministério Público obedecesse os prazos que ele impunha, né? Então o Moro diz o seguinte: preciso manifestação do MPF no pedido de revogação da preventiva do Bunlai até amanhã meio-dia, né? Ou seja, ele falando para o Dallagnol o prazo que ele queria, né, a manifestação da revogação da prisão preventiva do Bunlai. Aí o Dr. Dallagnol falou: ok, será feito. Seguem algumas decisões boas para mencionar quando precisar prender alguém. Pena que aparece que quem emitiu a decisão anda meio estranho, né? A conversa continua, mas isso mostra aí como que tanto o juiz quanto o procurador eles atuavam, né, como se fosse uma mesma entidade, né, como se fossem amigos aí e pessoas com o mesmo objetivo, né, passando por cima de qualquer princípio legal aí, da defesa ou mesmo, né, da lisura do processo jurídico e tal. Então, tem vários outros diálogos, né, como o Pedro Serrano falou, tem pelo menos 50 páginas de diálogos, né, entre os procuradores, sobretudo entre o Moro e o Dallagnol, mas já dá para ter uma ideia, né, com esses recortes, né, com o nível de ilegalidade, né, o nível de perseguição, de cometimento de crime que a Lava Jato teve para perseguir o ex-presidente Lula, né? Bom, dito isso, queria mostrar aqui algumas manifestações que foram feitas, né? Por exemplo, o cantor, né, o artista Chico Buarque, ele inclusive denunciou no Twitter que a Globo, na época, né, em que ele foi fazer uma manifestação
em defesa do Lula, né, para denunciar a perseguição da Lava Jato, a Globo censurou o Chico Buarque, né? Como fez com vários outros artistas aí e várias outras entidades, enfim, veículos de comunicação que não são alinhados aí ao monopólio da comunicação, que foram todos censurados aí, enquanto a Globo fazia uma campanha pró-Lava Jato, né, defendendo tudo que a Lava Jato fazia, ao mesmo tempo ela procurava evitar, né, que a crítica à Lava Jato aparecesse, né? E uma dessas uma das frases aberrantes aí que vão ficar marcadas, né, e que foram retiradas, né, extraídas da conversa do Moro com o Dallagnol, que o Moro, o Dallagnol, perdão, ele falou para o Moro que a prisão do Lula era um presente da CIA, né? Então isso daí ficou muito, tem vários memes, inclusive, correndo na internet, porque isso mostra claramente o caráter ultra reacionário da Lava Jato, que é inclusive uma maneira de traição ao próprio país, né? Um agente público, né, como um juiz, como um procurador, né, que são cargos aí que exercem muito poder, né, que ditam aí rumos da vida de pessoas e de entidades públicas, né? Nesse caso, a Lava Jato foi dos maiores ataques aí à Petrobras, né, que agora nesse momento está sendo liquidada completamente pelos golpistas. Então, essas pessoas que têm um poder muito acima do normal, né, como são os juízes e os procuradores no Brasil, e que atentam contra o país, né, como o Moro e Dallagnol fizeram, eles são traidores da pátria, né? Eles não deveriam apenas ser tratados como agentes públicos, no caso aí, como o pessoal fala, suspeição do Moro de um ou outro processo, né? Pelo contrário, eles teriam que responder também pelo fato de terem atentado contra o próprio país, né? Contra a economia nacional, contra todos os empregos, né, que foram perdidos aí, no final das contas, contra a soberania nacional, né? Dado que a Lava Jato foi uma forma de infiltração aí do imperialismo no país, inclusive que não teve só como objetivo tirar o ex-presidente Lula do pleito, né, em 2018, né, das eleições em 2018, que o Lula liderou em todos os cenários, mas também atacar a indústria nacional. Então, para a gente ir para o nossa última parte, que diante de tudo isso, né, a gente vai seguir acompanhando aqui no Jornal dos Comitês, né, o desenrolar aí desses processos da Lava Jato, né, contra a Lava Jato, mas nenhum deles vai salvar, né, a população, nem restabelecer os direitos políticos do Lula, dado que eles são conduzidos pelo próprio judiciário que, digamos assim, originou a Lava Jato, né? Então, o Moro, por exemplo, ganhou um destaque porque ele teve apoio de setores da burguesia, né? Mas os ministros do STF, eles são muito mais ligados à burguesia do que o próprio Sérgio Moro, né? Então, diante de tudo isso, né, é preciso que nós, dos comitês de luta, coloquemos, né, de forma muito firme, né, nas ruas a campanha pela anulação de todos os processos contra o ex-presidente Lula, né, e para que o Lula seja o candidato, né? Então, se a produção puder colocar a foto do ex-presidente Lula, né, nesse próximo domingo, né, dia 14, né, vários comitês em todo o país, em alguns inclusive no exterior, vão voltar a fazer mutirões, né, pela anulação dos processos contra o ex-presidente Lula, né? Então, um conjunto de reivindicações aí, né, como fora Bolsonaro e todos os golpistas, e anulação de todos os processos contra o ex-presidente Lula para que ele seja o candidato, né, em 2022, né? Então, diante de toda essa revelação da fraude, né, dos crimes que a Lava Jato cometeu contra o povo brasileiro, né, e contra os direitos do ex-presidente Lula, não tem sentido nenhum, né, qualquer política que não seja, né, a imediata restituição dos direitos políticos do ex-presidente e a sua candidatura para 2022, né, dado que isso já era para ter acontecido em 2018, né, mas esse enorme conluio aí da imprensa burguesa junto com o judiciário, né, fortalecendo a Lava Jato, aí, chancelando tudo que a Lava Jato fez,
foi o que tirou o ex-presidente Lula, né, para favorecer a eleição do Bolsonaro, né? Se naquela época essa discussão ela era mais incipiente, né, os comitês, né, eles não tinham o mesmo alcance que tem hoje, né? Essa discussão ela estava mais restrita aí a setores da própria esquerda, né, e do ativismo. Nesse momento, ela é algo de conhecimento nacional, né? Ela é pública e notória, e nesse caso, né, a política correta para os comitês é aproveitar, né, que isso está vindo à tona, né, isso que a gente tem denunciado já há anos, né, e ir com tudo, né, para impor uma derrota aí aos setores golpistas, né, ao judiciário, para que ele reconheça, né, não coloque um band-aid aí num processo ou outro, mas que todos os processos contra o ex-presidente Lula sejam anulados, né, e os seus direitos políticos restabelecidos, né. E aí, por último, uma polêmica aqui, né, que diante de toda essa revelação, né, ao invés de ir com tudo, né, de chamar um ato, né, o ex-presidente Lula teve uma postura muito mais combativa nesse sentido, né, ele chamou a população, né, a fazer atos, né, por todo o país no dia 27 de fevereiro, né, daqui a 17 dias aproximadamente, quando vai ocorrer um novo julgamento no STF, né, pela suspeição do ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro, né. Então, ele chamou as pessoas a irem para a rua, né, o que é uma política acertada, né, por isso que, inclusive, os comitês também, concordando, né, já defendiam isso antes, inclusive, a campanha pela anulação dos processos contra o ex-presidente Lula nas ruas, né, foram coletadas aí nos últimos anos dezenas, talvez até centenas e milhares de assinaturas, né, em apoio ao ex-presidente Lula. Então, essa campanha ela é necessária, né? Os companheiros viram as fotos aí, de mutirões antigos que aconteceram, né, num período anterior, mas que devem voltar, né, a partir desse domingo. E aí, para fugir desse enfrentamento com a direita, né, setores da esquerda passaram a discutir aí as candidaturas para 2022, né. O ex-candidato à presidência, o Fernando Haddad, ele falou, né, ele foi até a imprensa, falou que o Lula pediu para ele botar o bloco na rua, né, que se colocar como candidato caso o Lula não possa concorrer, né, mas a maneira que isso foi colocado, né, já inclina, né, já abre aí um precedente, já abre toda uma vertente para que o Lula seja abandonado, tal como a ala direita do PT o abandonou em 2018, né. Diante dessa declaração do Haddad, né, que foi muito repercutida pela própria imprensa burguesa, né, que deu com grande entusiasmo, né, já aproveitando para bater o martelo que o Lula não seria o candidato, mas sim que o Haddad seria o candidato, né. Então, uma forma de distorcer, né, o que a gente nem sabe se o Lula falou ou não, distorcer também a fala do Haddad, mas aí outros setores da esquerda, né, como o próprio Guilherme Boulos, já se colocaram contra, né, lançar nomes para candidato a presidente nesse momento, né, e que era necessário agora discutir um programa, antes de discutir nomes, discutir programa, né, para 2022. E aqui é preciso explicar que nós estamos diante do que aconteceu, né, muito semelhante, né, para não dizer igualzinho que aconteceu em 2018, em que a esquerda, né, sob pretexto de que não se deveria discutir candidaturas, se deveria discutir uma unidade da esquerda em torno de um programa, né, lançou a proposta aí do Congresso do Povo, né, a Frente Brasil Popular, na época, né, em 2018, fez a proposta do Congresso do Povo, que seria um grande espaço nacional, né, a reunião aí de partidos de esquerda, movimentos sociais e sindicais, para discutir um programa para o país, né, um programa que deveria ser defendido pela esquerda nas eleições de 2018. Né. Na época, em 2018, aconteceu a primeira conferência nacional aberta de luta contra o golpe, né, a conferência dos comitês, que reuniu aí mais de 1.000 pessoas em São Paulo, né, que representavam aí os comitês no país e no exterior, e a conferência ela deixou claramente que a política correta era apoiar a candidatura do Lula e de mais ninguém, né, dado que o Lula
é o candidato que expressava a luta contra o golpe, né? E nesse sentido, toda a esquerda que é contra o golpe deveria apoiar a candidatura do ex-presidente Lula, não pelo programa que ele fosse apresentar em si, mas justamente por ele ser, né, um elemento que permitiria aí que se agrupasse toda a esquerda e a população contra o golpe de Estado, né? E aí, esses setores da esquerda, como o PCdoB, como os setores do PSOL, né, impulsionaram essa proposta do Congresso do Povo até certo ponto, né, mas quando ficou muito claro que o Congresso do Povo ia acabar chancelando a candidatura do ex-presidente Lula, ou seja, dando um impulso muito grande para a candidatura do ex-presidente Lula em 2018, né, o Congresso do Povo foi boicotado por esses setores, né, foi empurrado para o final de 2018, né, no primeiro momento para muito próximo das eleições, depois para depois das eleições, depois para janeiro de 2019, fevereiro de 2019, e o resultado é que até hoje, né, o Congresso do Povo não foi feito, né, ou seja, essa ideia de debater um programa, né, ainda que ela seja bastante positiva, né, é preciso a esquerda debater um programa para os trabalhadores, né, sobretudo nesse momento que a gente está ainda numa situação mais grave do que em 2018, porque nós temos uma pandemia também. No entanto, isso foi utilizado, né, como uma desculpa para que esses setores da esquerda não apoiassem o ex-presidente Lula, né, e no final das contas, cada um lançou o seu candidato, né, teve a chapa, né, do PCdoB com o PT, no caso do Haddad e Manuela Dávila, mas foi uma chapa colocada para perder e legitimar as eleições do Bolsonaro, né? Ou seja, mostrando que o único candidato que poderia enfrentar a direita nas eleições era o próprio ex-presidente Lula, né? Então, dessa vez nós estamos diante dessa mesma situação, né? Que setores da esquerda, né? No momento em que está mais escancarado ainda, né, a ilegalidade da Lava Jato, os crimes que a Lava Jato cometeu, né, ao invés de se unificar em torno da restituição de todos os direitos políticos do Lula, né, da sua candidatura para presidente, né, a esquerda está procurando já inverter o debate, colocando novamente essa questão da discussão num programa, né, que no final das contas é uma desculpa para não se chocar com a direita golpista, né, dado que qualquer pessoa, mesmo que a pessoa não concorde em nada com a política do ex-presidente Lula, mas qualquer pessoa que queira lutar contra o golpe, que entenda que é necessário lutar contra o golpe de Estado no Brasil, tem que defender a restituição dos direitos políticos do Lula, e como esses setores da esquerda falavam, inclusive o direito dele ser candidato, né? Mas no final das contas, esses que compõem a Frente Ampla e que se aliaram com a direita no Congresso, que falam tanto em democracia, na hora de defender os direitos democráticos do ex-presidente Lula, todos correram aí, né, e usaram como subterfúgio as desculpas mais esfarrapadas possíveis. Aí, nesse caso, nesse momento a da discussão do programa, né, como deixou muito claro aí o Guilherme Boulos e o Requião, né, que são elementos aí que procuram se colocar como esquerdistas, né, o Boulos no PSOL, o Requião no MDB, que é pior ainda, mas que no final das contas estão a serviço aí de não apoiar a candidatura do Lula. Bom, eu queria dar uma olhada no chat aqui, ver se os companheiros, agradecer novamente a companheira Albetiza, que se tornou membro do canal, então os companheiros utilizem o exemplo dela aí para fortalecer a imprensa operária revolucionária, né? O companheiro Simão Freitas está aqui também, e a gente vai continuar acompanhando, né, os desdobramentos aí do julgamento da Lava Jato, mas o fundamental, né, é que só vai ter alguma vitória, né, como a gente viu aí na própria libertação do ex-presidente Lula, né, caso a mobilização popular, né, empurre o regime, né, empurre os setores da classe dominante a cederem terreno, né, ou seja, os mesmos golpistas que prenderam Lula foram os que soltaram, né? Por que eles prenderam? Porque eles queriam tirar o Lula das eleições, né? Mas eles também não queriam soltar o Lula. O Lula só foi solto, né, quando a prisão dele se tornou mais um inconveniente do que algo positivo para os golpistas. E nesse sentido, da mesma forma, tem que ser a restituição política dos direitos do ex-presidente, né? Tem que se tornar, através da mobilização, né, a manutenção aí da perseguição ao Lula tem que se tornar um inconveniente maior para a burguesia do que deixar que ele concorra às eleições. Daí só vai acontecer para a mobilização popular, né? Por isso
os comitês voltarão a fazer os mutirões, né? Eu, inclusive, convido os companheiros a se manterem aí atentos na Causa Operária TV, no Diário da Causa Operária, nas redes sociais, para ver, acompanhar as informações aí dos mutirões que vão ocorrer por todo o país e também no exterior, né? Então, por isso por hoje é isso, companheiros. Né? Vocês ficam agora com a programação da Causa Operária TV 24 horas no ar. Tem um detalhe que eu esqueci de falar, que tem um especial, né, da Causa Operária TV, que é o programa Comando de Greve, né? Nesse momento, os professores estão em greve, né? Está aqui, inclusive, um adesivo, né? Volta às aulas só com o fim da pandemia e com a vacina. Né? Em vários locais do país, né, os professores estão lutando aí contra a volta às aulas. Em São Paulo, sobretudo, né, os professores estão em greve, fizeram aí piquetes na frente das escolas, agora no dia 8, quando foi decretada a volta às aulas pelo governador golpista aí de São Paulo, né, o governador científico, entre aspas, João Dória. Então o programa Comando de Greve vai dar toda a cobertura, né, dos acontecimentos, né, em São Paulo e no resto do país também, onde tem várias outras greves aprovadas, como o caso do Paraná, né, e lugares que as aulas estão marcadas para começar no dia 18, mas desde já São Paulo, os companheiros aí, professores, tanto da rede estadual quanto da rede municipal, estão em greve contra esse genocídio da volta às aulas. Então, mais informações como essa, os companheiros podem acompanhar, né, no programa Comando de Greve, que vai passar de segunda a sexta a partir das 20 horas, né? Bom, é isso, companheiros. A gente se encontra na semana que vem com mais um telejornal dos comitês, quarta-feira a partir das 14 horas. Até lá.